estratosférico de grana para que ele voltasse. E também, sabe, uma situação que foi... ainda confio que o Jorge vai arrebentar lá, que não é hora de voltar, que etc e tal, piriri e pororó. Que quando o Jorge quis voltar, parece que há 6 meses, o Flamengo também não tinha espaço, etc e tal, e não deu muito negócio, então isso gerou meio que um tinha conflito. René Trauco há 6 meses atrás. Então. 6 meses eram os 2 laterais, como Sim, ainda é hoje. mas parece que não foi legal, Olha, Facincani, eu acho que talvez possa ter tá? esbarrado nessa alta pedida que o Pascoal disse aqui, com relação a dinheiro e tudo mais. Mas ele pede muito pro Flamengo e pede Então, muito. mas aí que tá. A questão é real. Só pra Peraí, só pra concluir. A informação é assim, o Jorge se vai... Peraí, deixa eu concluir. O negócio é o seguinte, só com relação ainda ao Jorge. O Jorge, numa dessa, ele pediu muito. Ele viu que o valor foi estratosférico. Chegou lá, o Santos pegou e falou, eu quero. Pascoal, o jogador ele tem que olhar também. Claro, o Santos está na dele, está contratando um grande lateral esquerdo e vem para resolver o problema da lateral do Santos. Mas para o jogador que já é identificado com o Flamengo, é um cara que cresceu lá, apareceu lá, ganhou toda a projeção que ele tem no futebol dentro do Flamengo e não na Europa. Porque na Europa ele só bateu o cartão lá. Não jogou nada, absolutamente nada. O cara tem que chegar também, ter a personalidade de pegar e falar, pai, o negócio é o seguinte... se o Santos pode pagar isso, o Flamengo pode pagar talvez um pouco mais que isso. Pode ser, não é aquela primeira pedida. O Flamengo parou naquele instante, mano. Mas, Pascoal, quantas vezes no futebol você já viu o negócio parar e depois voltar? O pessoal do Flamengo ficou muito descontente com a postura do pessoal que cuida da carreira dele. Mas é que tá, Pascoal, é oferta e procura. Você pede um preço. Acredita no que eu tô falando. Se ninguém paga aquele preço, você refaz o preço. Mano, outra coisa também. Trabalhar com o São Paulo, ele pensou? Isso que eu ia falar. O Santos pode ser um muito fator. mais interessante agora. Quem gerencia a carreira do Jorge deve ter olhado, escuta, para você voltar para a Europa e jogar em nível de Europa e pensar como o jogador europeu, não que nasceu na Europa, o jogador que está na Europa, pensa, jogar com o São Paulo é mais negócio do que jogar com o Abel. Pode ser. Isso tem uma O Santos até 3 meses atrás tem uma não outra era nada me interessante. surpreenderia alguém que cuida da carreira de um jogador pensar o Jorge isso, hoje... Eu concordo com você, mas me surpreenderia muito um staff de jogador pensar assim. O Jorge hoje, ele é a terceira opção no Porto, né? Ele foi ao Porto para tentar se recuperar porque tinha feito uma campanha muito ruim com o Mônaco. E aí o que aconteceu? Ele pegou o primeiro, o Alex Telles, voando, jogando o Alex Telles não foi vendido, hein? Caramba. Acharam que seria, não foi. O Alex Telles voando. E nessa janela agora de inverno na Europa, o Jorge achou que o Porto não sairia ao mercado para buscar uma outra opção de lateral reserva e de que ele seria a alternativa e jogaria mais jogos, porque o Porto agora está na Champions League e tal, então teria uma valorização melhor do elenco. E o que o Porto fez? Foi contratar um outro jogador, o Manafá, que joga na direita e na esquerda. Faz as duas, tanto a do Maxi Pereira como a do próprio Alex Telles, e ele perdeu espaço completamente. Então, quando o Flamengo foi procurar o Jorge, o Porto ainda não tinha contratado o Manafá. Então, ele jogou a pedida lá em cima, né? Porque ele, então, se achava valorizado naquele elenco. Quando o Porto contratou o Manafá e falou assim, Jorge, eu acho que vai ficar complicado para você, foi agora o momento cirúrgico que o Santos foi buscá-lo. Tem um cara aqui bravo com o senhor. Normal. Carlos Henrique Anis. Por que pro Sormani, um licor? Licor de anis. Horroroso. Não. Anis Não é o licor. Pera, deixa eu falar. Anis é horroroso. Anis é um lixo. É o chocolate, pelo amor de aquele Deus. chocolatinho, aquela garrafinha da Copenhague, é uma delícia. Tão horrorosa quanto. Não, o Anis é terrível. Anis é nojento. O Anis é alcaçu, você deve gostar de alcaçu. Não gosto de licor. Licor é coisa de mulher. Olha, horroroso, eu prefiro Anis. tomar um detergente do que aquele licor de anis. Eu também. Anis é horroroso. O Carlos Henrique, aquilo é horroroso, Toma um desinfetante, mas não toma aquilo. Carlos Henrique Anis. Pro Sormani, o Jorge tem uma boa qualidade técnica, boa contratação pro Santos. Já o Arana é uma incógnita porque não fica na Europa. Não, ele falou que o Arana é bom jogador. Você falou que o Arana Quando surgiu o papo do Arana, você teria falado um dia, olha, jogador que vai pra lá, já tá voltando, é uma incógnita. O Arana é bom jogador, cara. Sempre elogiou o Arana, o Sormani. Nossa, eu falei que se contratar, lembra? Mexeu com a namorada, viu, Pipo? Se contratasse o Arana, estaria fazendo uma tremenda contratação. Mexeu com a namorada dele. O Santos pensou em contratar o Arana. Eu falei, vai fazer uma grande contratação. São jogadores de um nível semelhante. O Arana é um pouco mais maduro. O outro cara tá bravo com você também, o Herbert Boi do Piauí. Aí ele põe reticências a definir, que é o resto da música, né? Jorge, outro brasileiro que fracassou na Europa e retorna de forma prematura ao país. Então, Benja, eu sempre lembro do caso do Miranda.
O Miranda saiu do Coritiba e foi jogar no time da França. Sochaux. Jogou nada. São Paulo foi lá e pum, contratou. Ele ficou 3 anos no São Paulo, foi vendido para o Atlético de Madrid, passou e agora está na Internacional de Milão. Isso. E titular da seleção. E titular da seleção brasileira, capitão e tudo mais. Pablo. O fato de você ter ido para a Europa, o Gil, Valenciani. é uma coisa, não jogou nada. Você Paulinho, não ter jogado nada. Paulinho, Dudu jogou na Europa também. Acontece. Lógico. Acontece. A gente tem casos de fiascos, mas acontece também de o cara dar errado e voltar. E depois pode voltar Você de foi novo. bem, né? Você ligou lá pra ele, né, São Paulo? Pra quem? Pro Jorge, né? Jorge. Olha aqui, tem 2 tweets aqui, ô meu menino. O Isaac OCC. Ô Benja, meu batera, obrigado. OCC. CC? A verdade é que Jorge e seu staff pouco se importaram com o Fla. Estou com o Mano. Ele poderia ligar pro Flamengo e ver se o Fla ofereceria o mesmo ou algo mais. Que seja feliz lá. Não, mas eu volto a dizer aqui agora, talvez para ele, para a carreira dele, mas seja eu mais expliquei negócio agora o que aconteceu. ser jogador do Jorge São Paulo do que do Abel. É que tem muitas Mas eu acabei de mensagens explicar o de que aconteceu. torcedores do Flamengo questionando o porquê o Jorge não voltou Mas eu ao expliquei Flamengo. agora, acabei de explicar. O Cabrito falou, o Pipinho tá errado. Quem travou o negócio do Jorge com o Flamengo foi o pai dele. Sim, Acabou de mas falar. acabei de explicar o Por que porquê. ele falou que você estava errado? Não, ele Porque não entendeu ouviu, errado. não deve ter O percebido. pai dele pediu alto. O staff do Jorge pediu alto Ok, porque ele era a opção imediata do Alex Telles. Eles não acharam que o Porto fosse ao mercado agora fazer a contratação no Manafá. O Manafá chegou, faz as duas, o Jorge caiu para a terceira opção, o Porto falou, Jorge, aqui vai ser difícil você jogar. lembra, o E Flamengo? aí ele perde valor. Ele falou Manafá, você lembra daquela propaganda? Com o Maná, a do Bando dá, lembra? O Maná, a do Bando dá. Lembro. Olha, o Aí Jefferson... tinha muita brincadeira por causa disso, né? Hã? Aí veio muita brincadeira em cima dessa propaganda. O Jefferson Góes fala, não consigo entender como o Flamengo conseguiu perder o Jorge para o Santos. Tô falando, tá chegando aqui uma porrada de mensagem do Flamengo, torcedor do Os caras Flamengo. estão ficando chateados com o Jorge? E Porque não aqui vai jogar o no Denis Flamengo? Lopes. É normal. Denis Lopes, parabéns, Denis Lopes. Eu sou sincero que eu tinha esquecido desse jogador e ninguém aqui também não. Você lembrou de um baita nome. Ô, Denis Lopes, times precisando de lateral esquerdo e ninguém lembrando do Sid Clay, aquele que jogou no Corinthians, jogou pra Mas caramba. ele acabou de sair, ele não volta. Pô, o Tanto é que Jorge também acabou de sair. Não, mas Não, não, o faz Jorge tempo. saiu bem antes. Peraí, o Sid Jorge Clay, saiu bem antes. Sid Clay não Jorge joga no saiu Corinthians há faz quase mais 2 2 anos. Não, o Sid Clay saiu agora ano passado, Benja. Saiu no Ele jogou o final do primeiro ano. semestre. No meio do ano passado, ele saiu no meio do Ele ano saiu passado. agora Desde o ano passado. no primeiro semestre do ano Tem passado. 6 meses de Ele Europa. foi campeão paulista. Tanto que o Corinthians até Isso. pensou na possibilidade de comprar o jogador, mas não tinha como equiparar a proposta, cara. O Sid Clay acabou de sair. Caramba, eu achei que o Sid Clay já tinha os 2 anos. E o Jorge Não, já Sid tem Clay mais de saiu 2 agora. Tem anos. mais bem preparado pro programa. Tô no Clay nível. acabou de sair, Mas agora, o Sid Clay é muito bom, cara. Sim, era muito bom lateral Mas esquerdo. quando ele veio pro Corinthians, Benja, já tava meio que engatilhado uma vendo? venda. Olha o O cara Corinthians só bravo serviu de comigo. vitrine. É com você, Benja? Ah, os caras xingam por tudo, né, Sampa? Legal, Deixa eu né? ler, deixa eu ler. Olha aqui, ó, o Sampa brasileiro. Eu vou ler e vou te bloquear. O Santos não contrata ninguém. E quando consegue uma contratação, você quer mandar o Jorge pro Flamengo. Eu não falei que eu queria, eu só avisei que isso chama atenção. Chama atenção, lógico. que chama. Chama Mas não atenção. precisa bloquear o cara também, vai. Não, chama, Mas não, deve que é ter chato. xingado. Chama atenção, ô Pascoal, por quê? Porque o Flamengo, todo mundo fala aqui, precisa de um lateral direito e um lateral esquerdo. Sim. Porque tava negociando, porque ele era da base. Já do negociou Flamengo. com o É um Jorge. jogador do Flamengo, foi da base do Flamengo, fez sucesso no Flamengo. E me surpreendeu, só isso. Eu não falei que ele tem que ir pro Então, Flamengo. mas aí é aquilo que a gente tá falando aqui. O Flamengo se desinteressou pelo jogador. E aí, Houve ao como mesmo diz o tempo, Pascoal, o Santos... uma ingresia no determinado Isso, uma momento. ingresia lá. O Santos emergiu com o Sampaoli. Com Pô, é o com melhor esse time do técnico. Brasil Hoje. Hoje. Se vai acabar assim, ele Tem não um sabe. técnico que faz o Jamota jogar futebol. E bem. Não, ele faz um time jogar sem centroavante. Não, Pois ele é. não é um técnico, ele é um mágico. É quase. Então, pô, Exatamente. você vai botar um cara como... E o Brasil com lateral esquerdo veterano, seleção brasileira, que é o O Marcelo. reserva o dele, o Felipe Luiz, que foi super questionado. Super questionado. Pô, vai jogar aqui. Copa América tá aí, pega o Santos voando. Eu acho uma hora. Ele vai chegar no Santos pra ser titular. E outra coisa, chega, na bota a lateral camisa. esquerda da é que na seleção brasileira, história do Flamengo... Bota 3 e sai jogando. É que na história do Flamengo, o Jorge se colocou num valor absurdo de mercado. O Flamengo olhou e falou: calma, é só o Jorge Desculpa, mas recebi uma que é a informação terceira agora. opção. Recebi uma informação agora que o Flamengo sequer fez propósito pelo Jorge. Então, isso que eu falei aqui também.
Acabei de receber a informação. Mas era público o interesse do Flamengo quando questionado? Acabei de receber a informação. Se o Flamengo não fez proposta pelo Jorge, então vai pro Flamengo. Dizendo que não, o Flamengo não fez proposta pelo Jorge. Tem um jogador Jorge como o Jorge dando sopa, com possibilidade de vir. Então, o Flamengo precisando de lateral. Não vai atrás, então a informação que eu tenho que sim, que houve uma conversa assim, eu também acho do staff, e que o Jorge jogou lá em cima e o Flamengo falou. Isso daí aqui, eu vi aqui, ó, quem passou pro Benjamin. Essa pessoa aí falou pra mim, não teve proposta. Então, se essa pessoa mais não teve, não teve. Então, na minha ou o Flamengo deve, ou o Flamengo tem na manga algum nome que deva vir de fora do Brasil agora. O nome é o Rafinha. O Rafinha é lateral direito. Então, mas o nome que o Flamengo tem engatilhado para lateral é o Rafinha, isso não é o que a gente sabe. Pode ser. Mas peraí, não fez proposta? Ser. Mas peraí, o que não é o fazer proposta? Porque quando você tem interesse e vai lá e conversa, você não está fazendo uma proposta. Você sonda a situação e vê se é viável ou não. Você passa a fazer uma proposta. Pode ouvir uma proposta e o cara fala. A partir do momento que você entende que é viável, você fala, beleza, eu não vou nem fazer tenho proposta. Aqui o meu X é esse para te oferecer. Então isso nem faz proposta. Mas que o Flamengo ele manteve publicamente o interesse no Jorge, isso daí é claro. Ele manteve sim. Manteve sim. E outra, mas fazer a proposta é uma coisa, mas você sondar e ver o que o cara quer é outra. Mas é ridículo por parte da diretoria do Flamengo se não manteve talvez uma proposta, porque em determinado momento azedou e coisa do tipo. Tá na cara que no futebol, uma negociação é um puxando para um lado e outro puxando para outro. A partir do momento que desenha-se um desfecho, para o lado A ou o lado B, aí você pode entrar novamente com uma outra proposta, como se fosse no leilão. Até bater o martelo na terceira, dole uma, dole duas, dole três. Os dirigentes hoje vêm assim, a gente não fez proposta. Tá, a proposta que a gente tem é o papel, você oferecer. Agora a conversa, a sondagem, perguntar, a informação que vem, tem o Jorge aqui, Flamengo... por tal. Isso chega, e aí, só que eles não tratam como proposta. Não, isso é sondagem. Conversas, não passou de especulação. Agora, Sormani, pode pesar nessa história toda? Que eu digo, a gente é só jornalista, a gente não é diretor de futebol do clube, a gente não é empresário do jogador e não é o jogador, a gente só é jornalista. Se você tem informação, você dá informação, ué. Então, mas também se o cara dá uma informação também, a gente não acredita em nada, ué. A gente só acredita na nossa. Tem gente que 5 horas antes do acerto com o jogador fala que não existe a menor possibilidade. Gente, muitas vezes nós acertamos, muitas vezes nós erramos muito. Faz parte. Sormani, agora, Pascoal, Sormani, quando o Flamengo... Um vai atropelar o outro. Qual é um por vez. Pra quem? Vai lá. Flavinho. Oi. Pergunte. Quando o Mano falou... Não gosto quando você fala Flavinho, é legal quando você fala São Paulo. São Paulo, quando estava lá conversando, quando tinha esse suposto interesse, ou tinha o interesse do Flamengo no Jorge, o Flamengo vivia uma situação. Ok? O Flamengo hoje vive uma outra situação. Sim. E é uma situação extremamente complicada. Porque não podemos desvincular o que aconteceu da tragédia com o futebol. Pergunto, pode o Flamengo estar tendo problemas para contratar um jogador agora? Porque qual seria a reação? O Flamengo anuncia lá, vamos supor, trouxe o Jorge, vai ganhar não sei quando. Aí os caras, mas tem indenização dos meninos para pagar? O Flamengo está preocupado em contratar ou tem que resolver o primeiro problema mais sério? Só um parênteses. Isso é uma pergunta. O UOL publicou agora há pouco que o Flamengo ofereceu R$400 mil de indenização por menino morto. O Ministério Público pediu 2 milhões. Não houve acordo. Então tem gente dizendo que o Flamengo não ofereceu nada. Não é verdade. O Flamengo fez uma oferta. O Ministério Público achou pouco. Então é isso que o Benja está dizendo, é exatamente isso. Espera um pouquinho, como é que vocês oferecem só isso e gastam milhões para contratar um jogador? Agora eu pergunto, também tem o lance do Rafinha, viu, mano? Verdade. O Rafinha tem um acordo, tem um acordo sim, verbal, não assinado. Só que o momento hoje é outro. O Flamengo vai trazer um jogador, vamos supor, vai, Flavinho, pode falar, contrato de 3 anos ganhando 1 milhão por mês. Vai todo mundo falar, mas o Flamengo está gastando 12 pau por ano num jogador e não quer pagar. É uma pergunta, não estou afirmando. Sim, mas pode pesar nas contratações? O que aconteceu afeta o Flamengo como clube, como instituição, como destino de jogadores. O Flamengo hoje está envolvido
nessa questão das indenizações e está tratando mal essa questão toda das indenizações e do acidente, e da tragédia, não é um acidente, é uma tragédia mesmo. O Flamengo não dá entrevistas, né? Ninguém do Flamengo fala sobre o assunto. Quem falou, isso eu li também hoje no UOL, já andou fazendo comparações com o que aconteceu na Boate Kiss, eu acho de péssimo gosto. É horrível valorar uma vida humana, então qualquer valor que se atribuir, alguém vai achar pouco. Mas por isso, né? O Flamengo comparou dizendo o seguinte... Que aqui não é Boate Kiss, aqui nós vamos pagar tudo, assim, foi o que eu li. O que eu vi foi o seguinte, é que o Flamengo estava oferecendo uma indenização maior do que foi oferecida às vítimas da Boate Kiss. Foi o que eu li. A Boate Kiss, na verdade, não houve indenizações da parte de ninguém. Parece que houve uma proposta... Mas a parte de quem? O Flamengo está oferecendo mais. E o Flamengo se livraria de processos. O Flamengo está hoje sujeito a 10 processos sérios, grandes. Eu não vou dizer que podem quebrar o clube, mas dependendo do advogado, dependendo, do entendimento dessa discussão jurídica, você pode calcular quanto um menino desses poderia vir a render para uma família, enfim, é horrível, valorar é horrível. Uma, só para citar aqui o texto aqui do UOL, né? Na proposta de indenização rejeitada, o Flamengo oferece, né? 400 mil de entrada por vítima, o pagamento de um salário mínimo por mês durante 10 anos para cada família. A exigência do Ministério Público, 2 milhões e 10 mil por mês para cada família, né? Do garoto morto no incêndio, até que esse garoto completasse 45 anos de idade. Entendeu? Muito mais. O próprio Ministério Público admite em uma nova negociação rever o período para 35 anos. E isso não impede, inclusive, isso nós estamos falando de Ministério Público, não impede que as famílias façam outro pedido. Porque o Ministério Público só está arbitrando, está servindo como árbitro de uma parte e de outra. Então o Flamengo entendeu que a tudo isso para dizer o quê? Que você tem razão, Benja. Acho que o Flamengo hoje vive um momento diferente de 3 semanas atrás. O Flamengo teve a sua imagem muito arranhada, a questão do centro de treinamento, que continua sem alvará, continua vedado a adolescentes e crianças, só adultos estão treinando lá, o centro de treinamento está interditado e o Flamengo continua levando os jogadores para treinar lá, quer dizer, o que o Flamengo